a gente fala muito sobre a atuação do hip hop nisso, mas hoje em dia, cada vez mais, a gente precisa dialogar, né, voltar às nossas eu acho que você até comentou uma vez, eu vi, você falou assim, a gente vai voltar nesse assunto, sobre alguma releitura das suas obras para a gente poder conectar com o pessoal que vem. Mas você não acha que isso acaba virando um peso muito grande pro rap? Porque parece que o rap tá sozinho lutando contra o sistema. Porque a gente tem você comentou sobre a nossa literatura, que eu acho que a gente precisa valorizar, mas na minha visão, hoje em dia a gente está com um país que cada vez lê menos. Acho que uma geração. A gente tem poucas pessoas que têm o refúgio da literatura para conseguir se embasar na história. A gente tem um cinema nacional muito pouco incentivado. O esporte, nós não temos mais ídolos do Sim, esporte, principalmente ídolos políticos. mercado. Como é que o hip hop luta sozinho contra isso? Porque é uma cobrança que parece que é só o hip hop, só o hip hop, só o hip o próprio samba de antigamente, que era um Sim. samba que você tinha com sambas de protestos, virou um pagode que hoje em dia é uma forma de você poder se alegrar durante uma roda de samba, um pagode também é uma forma de você protestar, né, porque você tá feliz, você tá numa reunião com os seus, né, mas parece que essa cobrança de resgatar esse senso político ficou só com hip hop. Você não acha que é um fardo muito pesado, principalmente pra nova Eu não geração? vejo como uma cobrança, eu me vejo como uma vivência, Uhum, saca? Então, quem somos nós? Somos seres culturais, né? A gente é um pé do que dá na nossa raiz ali, crescendo. E eu sou geração James Brown. Eu não sou geração Beatles, eu respeito os Beatles, os Stones, mas eu sou James Brown, eu sou Miguel de Deus, Cassiano, eu sou Lady Zu, eu sou Uhum. polícia na porta dos bailes, mano. é isso. Eu sou geral da saída e da entrada. Eu sou o cara que quando chega no aeroporto, por acaso a máquina já conta que é aquele cara que vai ser revistado. Resta a minha possibilidade de aceitar isso e achar que é uma normalidade, ou falar: "Mano, errado tá os cara". Uhum, Então quando você tem essa consequência, o hip hop vai trazendo para você as vivências de outros e você fala: "Mano, tem um mundo aí". sim. Por outro lado, quem está de olho lá naquela ascensão que é meritocrata, ele vai falar: "Mano, se eu trabalhar, se eu estudar, eu saio daqui, mano". Uhum, O estudo é o escudo, mas o equilíbrio emocional e o entendimento e amor próprio, talvez seja a matéria mais importante para formar sua coraça. nossa, foda. Bom, E o que o Estado faz? O gestor público faz? Não tem recurso. A educação é uma educação que não educa, que machuca, que não te estrutura, te derruba. E aí o hip hop, diante de tudo isso, quando você chega, você fala: "Mano, vamos fazer o que a gente pode". Mas como a gente é mais concentrado nessa luta, parece que a gente está fazendo sozinho. E protestar não é só meter letra louca não, irmão, é postura, é caminhada. Você Uhum, pega, por exemplo, meu parceiro Salgadinho, o cara tem uma consciência política pesada, pô, sim. sabe, ele tá fazendo pagode, Sim, tá sim. tá reunindo, tá no samba. E tem gente mais famosa que ele fazendo samba, que todo mundo bate palma, que, pô, mano, o cara tá distante, e não é o recurso no bolso, tá ligado? Sim, Quando você pega, você que, pô, é do futebol, né, mano, continua sendo até hoje, certeza. e quando nós pegamos o jogador Mané, né, Uhum, quer dizer, ele pegou, pô, ele teve uma consciência política de falar: "Mano, eu vou melhorar a minha quebrada, eu não vou andar de Porsche, eu não vou sim. andar de Ferrari. Eu posso até ter isso aí se eu quiser um dia, mas eu vou construir postos de saúde na minha quebrada, eu vou melhorar a água encanada do meu bairro", uhum. saca. Mas os caras estão aí pegando, colocando, Ferrari na favela, sendo que a Ferrari fala: "Não quero vocês com o meu carro na favela", Isso é e foda. você fala: "Vamos, mano, nós vamos provar que nós pode ser quem? A gente pode ser os cara". Então o sistema capitalista é o gigante do pé de barro, como diz meu parceiro Zezé, Preto Zezé. Se você protestar contra o sistema, mas você estiver lá, mano, cultuando ele vai falar pra você: "Mano, deixa eu falar. Uhum, Os caras falam, mas compra de nós. Os caras é nossa fonte de recurso e mesmo assim a gente matando, machucando, os caras continuam comprando de nós". Eu fui membro do Conselho Nacional de Políticas Culturais da presidência do governo do governo Dilma, durante a gestão do ministro Juca Ferreira. Eu fui um conselheiro do Ministério da Cultura. E a primeira coisa que eu cheguei lá,
que eu observei foi que só tinha gente branca no bagulho, sabe? Eh, mas até aí, eu falei: "Mano, é o que construíram até aqui, tudo bem. O problema não está em dizer que só tem gente branca, mas o conceito de gente embranquiçada", saca? Sim. E aí, quando eu comecei a conversar de coisas nos setoriais da cultura para pessoas negras, dos pontos, dos saraus, as pessoas não conheciam. Eu falei: "Pô, mas você como gestor público, como um conselheiro, você não conhece isso? Bora lá". E eu dei uma contribuição muito grande ao Ministério da Cultura naquele momento, trazendo novas possibilidades, coisas que eles não conseguiam enxergar. É por isso que nós temos que nos formar juízes, advogados. Sabe para quê? Para a gente falar: "Doutor, o que ele está falando aí é verdade", porque eu morei lá um tempo e é assim mesmo. Agora, como um juiz que nasce no Itaim Bibi, que nasce, no Lago Sul, em Brasília, que nasce no Alphaville de Brasília ou de São Paulo, ele vai entender: "Mano, doutor, naquele dia não tinha mistura. Foi por isso que eu fui lá". O cara vai falar: "Mano, ó, o cara falando que não tinha mistura, pô. Mistura é 10 conto, que 50 conto é uma mistura, o cara não tinha 50 conto no bolso. Por favor, bate o martelo logo, É, isso é foda, passa o outro caso". foda. Então você está vendo a consequência do hip hop, se engendrar por outros territórios, dele, sabe? Eu acho que a faculdade não melhora nossas faculdades mentais, não. Uhum, Ela traz alguns efeitos colaterais para isso. Tanto que para você ir na faculdade é porque você aceitou que existe um ensino superior. uhum, Pô, eu tô, né, tô no ensino superior. Para ter um ensino superior, tem um ensino inferior. Aham. Então, se a maioria está no ensino inferior, quem está no ensino superior é para comandar, ou é para status, é uma Ferrari. Uhum. Inclusive, nós tivemos depoimentos de jogadores de futebol no Brasil que falou: "Mano, uma Ferrari na Itália não tem graça, porque todo mundo tem. Eu quero ter no Brasil, que ninguém tem", É aham. exclusividade, né, a Ferrari é exclusividade. certo? E aí, pô, eu quero contar para vocês, eu sou rapper, sou da primeira geração, pô, se eu tivesse dinheiro para isso, eu não compraria uma Ferrari. Eu ia ajudar uma quebrada para ser uma inteira, um inteiro, uma inteira. Uhum. E é louco porque se parece difícil, mas hoje, por exemplo, como nós estamos na era, de que o acumulado ele vai numa sequência muito grande, né. Então você tem 200.000 seguidores, seguidoras hoje na rede social, você falou uma coisa, você falou uma fita, você provocou uma polêmica, você passa para 1.000.000. Agora você pensa se a gente montasse um projeto, os principais rappers brasileiros mais conhecidos da minha geração só, não vou nem colocar todo mundo. Uhum. Se a gente fizesse uma campanha de R$ 1 a cada um que chegasse, nós teríamos aí 20, 30 milhões, mano. Para construir nossas cenas e todo mês, 30 milhões dando R$ 1, não tinha problema. Mas nós ficamos focados que é a política pública que tem que fazer. Se os caras não fazem, ninguém faz, porque é função dos caras. Nós vamos morrer aqui isolado, mas ó, os caras que tem que fazer. Vira cada um por si, né? É. E a favela venceu porque eu venci. E aí é um ponto bom, hein. É. Aí a Aí é um favela ponto bom. vence, a favela para mim ela venceu o prazo de validade dela. Sim. Já tinha que acabar. O prazo de validade. Você toma remédio vencido, Não. mas você engole a favela. A gente engole a favela. Engole sem tomar nada, né, mano? Desce goela abaixo o bagulho. Sim. Eu tive em Cuba agora, e o regime cubano é um regime de muita reflexão, mano. Sim. E uma das coisas que eu aprendi, a gente não pode romantizar Cuba, não pode romantizar a favela. São, são temas muito mais profundos. Favela acolhe, mas favela também machuca. Sistema, seja ele o capitalista, socialista ou um sonho comunista, eles machucam também, entendeu? Porque tem a vaidade humana no bagulho. Tem o estrelato no bagulho. Tem staff. E a gente fala de um coração horizontal, né, mano? Que possa atender a todo mundo. Que não seja igualdade, seja equidade, porque olha os dedos da mão. Pô, esse aqui tem que receber mais suporte, mano. Esse aqui já tá no alto. E quando você pega aqui e aumenta aqui, o cara daqui reclama, mano, aumenta aqui também do mesmo tanto, porque ele tá mantendo a mesma relação. Uhum. Pensa aqui, coloca o fone de ouvido da cena cultural, social e racial brasileira. GOG tá ruim pra caralho a mix, mano. O que foi? Mano, só tem bumbo no bagulho. Pô, aumenta a caixa um pouquinho aí, mano. Ação afirmativa pra caixa. Aí o cara vai, porra, tá melhor. Aumenta o chimbal. Não, pô, não tem chimbal no bagulho, mano. Aham.
Aí quando você aumenta o boom, fala, porra, mas não tô me ouvindo. Falta consciência ao bumbo ou à caixa aí? Uhum. Eu acho que muita coisa que pede da gente, eu acho que os caras que se diz elite, eles falta mais da parte deles. O Estado que te trancafia, que te leva para a grade, ele não tem, sabe, se você for ver historicamente, ele não tem moral política para te colocar lá Sim, com, com o ódio que ele te coloca. Por quê? Porque ele não fez nada para você não ir para lá, pô. sim. Ele praticamente te jogou para lá. Ele contribuiu para isso. Ele Perfeito. contribuiu para isso E, diretamente. e eu posso dar um contraponto com relação à Favela Venceu? Sim. Porque eu acho que eu concordo que a gente tem aqui que questionar isso, mas eu acho que muita gente distorceu o Favela Venceu no sentido de, tipo, é um sentido figurado da coisa. Porque olha só, eu cresci também dentro desses ambientes, eu posso dizer que o esporte me salvou. Mas, porque eu só queria jogar bola, eu era moleque, eu via aquela projeção de ser alguém, de, né, porque assim como nós também vimos na nossa comunidade pessoas próximas morrerem por ter entrado no crime, por terem tomado decisões erradas. A gente viu os nossos amigos ali próximos acontecer isso. E o rap ele vem nesse resgate. Então você vê, pô, SNJ, Se Tu Lutas, Tu Conquistas, Racionais, A Vida é Desafio, você vê o Dexter preso assim. O tempo inteiro o rap tá me dizendo pra eu ir pra um outro caminho, pra eu sair desse ambiente que não é legal. E aí quando um moleque da favela ele conquista, por mais que ele esteja dentro do sistema, por mais que ele compre uma Ferrari, eu prefiro que ele grite que a favela venceu comprando uma Ferrari do que ele esteja morto sem poder gritar. Entende o meu contraponto? Que eu também quero trazer uma conscientização, tipo, olha, a favela não venceu porque você venceu, mas é um grito dele, tipo assim, família, consegui, eu conquistei, eu entendo que ele tá dentro do sistema, mas você não acha que a gente tá, Não, tá pegando isso e eu- tentando trazer para uma realidade que até o sistema, ele tira de contexto? Posso até complementar, Claro. assim, eu acho que, tipo, esse assunto do a favela venceu, eu acho que ele virou uma polêmica que não era o esperado. Ele não foi uma coisa pensada pra chegar nesse ponto de Total. discussão. Eu acho que quando uma pessoa gritou assim, a favela venceu, ele queria falar sobre si, né? E aí, tipo assim, era pra ele ter falado assim, o favela venceu. Só que quando ele grita, Favelado vence, o favelado venceu, era uma troquinha ali. Eu acho que esse Mas que faz surge, sentido? que surge até em Brasília, meus amigos ali o tribo da periferia fala, né, muito nisso, Hungria fala Uhum. disso, e eu compreendo que não teve essa coisa de o pejorativo que tentam colocar, mas eu acho que a frase é muito, ela traz uma discussão em si. O que eu quero trazer para você como tema é que assim, ó, você tinha os olhos voltados para o futebol, então dali você conseguiu evoluir, caminhar, você venceu, chegou à Ferrari, pô, você podia ser um cara que estava morto. Só que nesse momento, nesse trajeto, você passa a ser referência também. Uhum. E aí, como você falou, mano, no futebol não deu certo para mim, cara, os 1000 que tentar lá não vão conseguir a Ferrari. E por quais meios que ele vai procurar a Ferrari? Entendi, entendi. Saca? Então, o suporte é outro, mano. A vitrine não tem que ser o final, mas o trajeto. Perfeito, perfeito. Ele só vai olhar a minha chegada, ele não vai olhar meu Ele trajeto. vai falar, mano, eu vou pra lá também. Sim. Muito bom. O cara nem me contou como ele vai, mas tem um lugar. Eu vou pro lugar, Uhum. Eu quero a conquista, né? saca? Então, essa responsabilidade, o Banco do Brasil diz que tem responsabilidade social, a Caixa Econômica diz que tem responsabilidade social. O capitalismo, ele cria uma ideia de responsabilidade social como se fosse para falar assim, pô, nós já fizemos tão mal, vamos fazer um pouquinho de bem para a gente não ir para onde a gente fala que quem não fizer o bem vai. Vamos fazer isso aí? Não é nem muito por coração, mas é para criar um clima, né? Total. Aí eu pergunto para você, em contraponto, qual seria a responsabilidade social do rapper? É trazer o trajeto. Viagem não é a chegada, mano. É o trajeto. Ah, eu viajei para o Rio. Como é que você foi para o Rio? Pô, peguei um avião aqui em Congonhas, foi 1 hora e 5 minutos, desci no Rio. Você não viajou, você foi transportado, mano. Você cumpriu um trajeto. Uhum. Agora, Claro. viajar é você pegar, descer, caminhar, mano, parei, pô, troquei umas ideias, conheci um pessoal, pô, muda, né, mano, ali de São José dos Campos para lá, já vai mudando um pouco a forma de se expressar do próprio paulistano, saca? Então, pô, eu viajei, mano, eu vi, eu convivi, sabe? Quando eu cheguei no Rio, eu vi que é tudo diferente. Então, Foda. isso é viajar.
E a gente não está viajando pensando que está viajando, mano. Foda. E da mesma forma, eu acho que a gente está pensando que a favela venceu sem a favela ter vencido. Com certeza. Essa que é a minha, que é a Sim, minha Isso é discussão. triste. Não, isso no geral é isso, mas É. é só esse. Mas traz essa cena. Só que revolução de um só é vaidade. Quando vence só um é vaidade, mano. A revolução é uma coisa coletiva. Isso é verdade. Porque você não vai viver nem em paz com seus dólares, mano. Não Verdade. vai, né? Eu falo em talvez seja querer demais. Em 2004 eu falo nessa música, eu falo exatamente desses desafios, né? Que os ricos são tão pobres que só têm dinheiro. Exatamente. Os caras são tão pobres que só têm dinheiro, mano.